Deixe tudo por Jesus. Essa é a palavra para encorajar o nosso coração hoje a seguir esse caminho e não desistir, aconteça o que acontecer. E nós vamos refletir sobre esse ponto. Quão importante é abrir mão de tudo para seguir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo, tá bom? E essa é a nossa palavra de número 53 já, gente. Então já estamos passando da metade. E se você está chegando agora, se inscreva nesse canal, ative as notificações. E se faz parte daqui, não saia desse vídeo, por favor, sem comentar alguma coisa, sem deixar o seu like aí em nome de Jesus, tá bom? Bora para a palavra. Deixe tudo por Jesus, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz assim esse texto. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Quantas vezes a gente como cristão já disse para Jesus assim: ai Senhor, Tu és tudo para mim, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é a prioridade no meu coração. Quantas vezes a gente foi ensinado, o Espírito Santo nos cobrou sobre essa questão de colocar realmente o Senhor em primeiro lugar. Quantas vezes nós somos lembrados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, a justiça e tudo que você precisa vai ser acrescentado. E muitas vezes a gente fala, eu vou buscar, Senhor, Tu és a minha prioridade. Mas falar é mais fácil do que fazer, falar é mais fácil do que agir. As ações às vezes nem sempre são tão fáceis. Esse lugar de agir para colocar Deus como prioridade nem sempre é tão simples. Mas é preciso, porque colocar Deus em primeiro lugar e deixar tudo por Ele é dizer ao mundo que nós sabemos a quem nós servimos, que nós temos um propósito, nós temos um chamado central na nossa vida. E você vai precisar, para seguir Jesus, ter coragem de abrir mão de tudo. O texto fala que Jesus estava caminhando e ele viu um cobrador de impostos, ou seja, um pecador, um homem mal visto pela sociedade. E ele disse: vem, me segue. E Mateus prontamente deixou tudo e seguiu Jesus. E foi atrás de Jesus. Ele não perguntou para onde ia, o que ele iria fazer e por que ele estava convidando ele para seguir. Ele simplesmente recebeu o convite, levantou e saiu. Imagina os outros cobradores de impostos olhando para Mateus perguntando: o que você está fazendo, Mateus? Você está doido, você está maluco? Eu não sei, mas eu vou seguir ele, eu vou atrás dele. Imagina Jesus chamando Mateus, dizendo sim, o impacto que teve. Mas Mateus teve coragem de deixar tudo para seguir Jesus, e é isso que a gente precisa fazer. Então você vai precisar de coragem. Eu quero compartilhar algumas coisas bem rapidinhas aqui com você. Para seguir Jesus, para deixar tudo, para que Ele seja prioridade mesmo, você vai ter que deixar algumas coisas. Primeira delas, deixar a si mesmo. Se esvaziar de si mesmo. É uma coisa que eu tenho batido nessa tecla de forma constante. A gente só vai conseguir ter intimidade com o Senhor quando o nosso eu for diminuído, quando o nosso eu for minimizado ao máximo dentro do nosso coração e o Espírito Santo do Senhor reine em nosso coração. Para seguir Jesus e ter Ele como prioridade, a gente vai ter que ter coragem de abrir mão dos nossos sonhos e dos nossos projetos e aceitar e lutar os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes os sonhos e os projetos de Deus nos levam por caminhos bem diferentes do que a gente gostaria de ter vivido. A gente sonha com algumas coisas, Deus vai lá e muda a rota. Mas não que isso seja ruim, porque quando a gente entende o plano de Deus, a gente entende a vontade de Deus, a gente se sujeita a ela, a gente sabe que no final de tudo a vontade de Deus, o plano de Deus, ele é perfeito. Então você vai ter que ter coragem de mudar a sua rota. Eu estou indo para cá? Não, eu abro mão, eu quero viver essa rota. Mateus tinha uma rota de vida, Mateus tinha uma dinâmica de vida. Ele deixou tudo, porque ele entendeu que a voz do Senhor estava chamando ele e ele queria viver aquilo. A gente vai ter que entender que para viver com Jesus e ter Ele como prioridade, a gente vai ter que levar Jesus para nossa casa. Se você ver a sequência, você vai ver exatamente isso. Depois que começou a seguir Jesus, Mateus levou Jesus para dentro da sua casa. Mais do que falar de Jesus, mais do que até renunciar, a gente tem que levar a presença de Jesus para dentro do nosso lar. A gente vai ter que estar preparado também para ser incompreendido. Porque o mundo não vai compreender muitas vezes a nossa decisão. As pessoas não vão compreender a nossa escolha de abrir mão, de renunciar, de servir, de adorar, de gastar tempo na presença de Deus. Porque o mundo quer gastar tempo no quê? Nos seus prazeres, nas suas vontades, nas suas festas, nas suas bebidas, sabe? Nas suas prostituições, nas suas pornografias. É ali que o mundo quer gastar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos. Mas quando a gente serve a Deus e coloca Ele como prioridade e quer abrir mão de tudo para seguir a Jesus, a gente gasta, investe tudo que nós temos, tudo que nós somos na presença de Deus. Então a gente tem que estar preparado para ser incompreendido pelo mundo. A gente vai ter que ter coragem para permanecer.
Porque mais do que tomar a decisão de ir, a gente vai ter que ter coragem para resistir e permanecer. A gente vai ter que lutar todos os dias para buscar intimidade. Não há vida com Deus sem intimidade. E a gente vai ter que decidir realmente viver a palavra e sermos sal e luz nessa terra com o nosso testemunho. E assim a gente vai deixando tudo nessa vida para realmente seguir a Jesus e tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas eu posso te garantir, vai valer a pena. Seguir Jesus, abrir mão de si, não é algo ruim, não é algo pejorativo, é algo que vai trazer uma alegria plena e vai te tornar uma pessoa realmente completa em todos os níveis, em todos os sentidos. Você tem que acreditar nessa palavra, porque aquele que vai conduzir você não serão mais as suas emoções, as suas vontades, será aquele que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, é Jesus Cristo, o Senhor. Então que Ele te conduza, que Ele te inspire, que Ele te mostre a direção, porque você está renunciando tudo para seguir a Ele, em nome de Jesus. Tá bom? Beijo no seu coração, espero que essa palavra te impulsione a você deixar tudo para seguir a Jesus, hein? Deixe tudo, siga Ele, porque vai valer a pena. E te espero aqui amanhã. Tchau!